Quando o polêmico líder, hoje com 69 anos, chegou ao comando em 1999, não se imaginava que ele permaneceria tanto tempo no poder. Mas, contrariando prognósticos, ele completou 2 décadas governando a Rússia, direta ou indiretamente. Nesse vídeo, vamos entender como Vladimir Putin alcançou 20 anos de poder na Rússia e agora pode superar a longevidade de Stalin. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Putin nasceu em 7 de outubro de 1952 em Leningrado, atual São Petersburgo. O pai participou da Segunda Guerra Mundial, onde foi gravemente ferido. Sua mãe ficou ferida durante a guerra, mas sobreviveu ao cerco a Leningrado. Seu avô era um renomado chefe de cozinha, que trabalhava para diversas autoridades, cozinhando inclusive para Lenin e Stalin. Vladimir Putin era o 3º filho da família, apesar de os irmãos mais velhos terem morrido ainda na infância. A família vivia em um apartamento comunitário em Leningrado. Após ter sido eleito presidente, o próprio Putin afirmou que na infância se divertia com filmes soviéticos de espionagem e sonhava trabalhar nos órgãos de defesa nacional. Em 1966, aos 14 anos, ingressou no Instituto Técnico, onde estudou Química, terminando seus cursos em 1970. Entre 1970 e 1975, estudou na Faculdade de Direito da Universidade Estatal de Leningrado. Lá, ingressou no Partido Comunista, então o único partido político permitido na União Soviética. Em 1975, aos 23 anos de idade e recém-graduado, ingressa no Comitê de Segurança Nacional, a KGB. No mesmo ano, acaba o seu curso preparatório, assumindo o posto de oficial júnior, de acordo com o antigo sistema da KGB. A partir de 1977, passa a trabalhar no setor de contra-inteligência no departamento investigativo da KGB de Leningrado. Em 1979, se forma em um curso semestral em Moscou, voltando para Leningrado no mesmo ano. Em 1985, como major de justiça, se especializa em inteligência estrangeira, aprendendo alemão. Entre 1985 e 1990, trabalhou na Alemanha Oriental, chefiando o Departamento de Fronteiras. Após o término de seu serviço e retorno à União Soviética, Putin recusou o serviço na Central de Inteligência Estrangeira, na capital Moscou. Em vez disso, voltou a trabalhar no 1º departamento da KGB de Leningrado, cuja especialidade era a inteligência territorial. Em 20 de agosto de 1991, em meio aos golpes de Estado que tentavam manter o Estado soviético e as manobras que pretendiam consolidar o fim da União Soviética, Putin abandona a KGB. Em 1999, ele afirmou sobre o comunismo, no chamado Manifesto do Milênio. O comunismo e o poder dos soviéticos não fizeram da Rússia um país próspero, como uma sociedade em desenvolvimento dinâmico e um povo livre. O comunismo demonstrou vividamente a sua inaptidão para um autodesenvolvimento sólido, condenando nosso país a um atraso constante em relação aos países economicamente avançados. Foi um caminho para um beco sem saída, que está longe do mainstream da civilização. Se tornou presidente do país no último dia de 1999, após a renúncia de Boris Yeltsin, e depois de uma intensa competição com outros potenciais sucessores daquele que até então havia sido o único mandatário da Rússia desde o fim da União Soviética. Ele tinha sido apontado primeiro-ministro por Yeltsin, e quando este renunciou, Putin assumiu a presidência interinamente, até a eleição geral realizada em março de 2000. O então semi-desconhecido ex-agente da inteligência russa era o candidato presidencial perfeito por várias razões, apontavam vários especialistas. Putin foi então eleito, mas sua popularidade só viria depois, por conta de seu pulso firme na Segunda Guerra da Chechênia, entre 1999 e 2009, quando começou a ser percebido por grande parte da população como um indivíduo forte,
que estava retomando o controle de Moscou sobre os rebeldes chechenos. E isso foi percebido como ressurgimento do poderio do Estado russo. Um segundo elemento que ajudou Putin a se consolidar no poder foi a melhora nos padrões de vida na Rússia. Uma das razões pelas quais o Estado russo não entrou em colapso na década de 1990, dizem os especialistas, foi a existência de um acordo entre Yeltsin, seus aliados políticos e os oligarcas, criando uma espécie de equilíbrio de poder. Mas ao virar presidente, Putin anunciou que esse trato seria coisa do passado. O líder permitiria que os oligarcas preservassem sua riqueza conquistada na década passada, desde que não se envolvessem em questões políticas. Para Putin, a política russa estava exclusivamente em suas mãos. No entanto, Mikhail Khodorkovsky, o principal oligarca do país e então um dos homens mais ricos do mundo, discordou deste projeto. Isso lhe custou caro. Grande parte de seu poder econômico se evaporou da noite para o dia, depois de ser acusado pelo governo de evasão de impostos e fraude. Em setembro de 2004, um grupo de homens e mulheres mascarados, armados com cintos explosivos, invadiram a escola número 1 de Beslan e abriram fogo no momento em que se concluía uma cerimônia para celebrar o reinício das aulas. Cerca de 1.000 pessoas foram feitas reféns, entre crianças e professores. Depois de mais de 50 horas de sequestro, o episódio resultou na morte de 331 pessoas, entre elas 186 crianças. Os extremistas paramilitares chechenos exigiam que a Rússia retirasse suas tropas da Chechênia e a separação e independência do território. Putin enxergou o atentado à escola como um ataque direto à sua pretensão de se consolidar como um líder forte e temido. Ele usou o episódio para pôr fim à eleição direta de governadores em regiões russas. Nesse momento, deixou de ser visto como um mandatário que tomaria o poder da Rússia pelo caminho democrático e começou a demonstrar inclinações autoritárias. A Constituição Russa de 1993 estabelece que um presidente só pode desempenhar esse papel durante 2 mandatos consecutivos. Em 2007, o segundo mandato de Putin chegava ao seu fim. Em dezembro daquele ano, o presidente apresentou Dmitry Medvedev como seu sucessor preferido. A popularidade de Putin estava alta depois de anos de crescimento econômico e de uma liderança considerada vitoriosa por muitos. Ainda assim, diante desse anúncio, muitos acreditaram que seria o fim da liderança do herdeiro de Yeltsin. Não foi o que aconteceu. Putin permaneceu como primeiro-ministro durante o período em que Dmitry ocupou a presidência e voltou ao cargo máximo em 2012. Em novembro de 2008, o então recém-eleito Dmitry propôs e conseguiu a aprovação de 3 emendas constitucionais, entre elas a do artigo 81, aumentando o mandato presidencial de 4 para 6 anos, e do artigo 93, ampliando o mandato dos legisladores de 4 a 5 anos. Essas mudanças dariam oportunidade ao atual presidente russo de estar à frente do país por mais 12 anos em vez de 8. Em janeiro de 2020, Putin propôs um plebiscito sobre novas emendas à Constituição, que pode permiti-lo governar até 2036. Isso porque uma das emendas propostas lhe permitiria se candidatar para mais 2 mandatos. Caso isso se concretize, Putin pode ficar direta e indiretamente no poder por até 36 anos, superando a longevidade de Stalin, que governou por quase 3 décadas. Se você busca curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!